Bom dia, mais um dia que se inicia e nós aqui com a oportunidade do esclarecimento do Evangelho, o fortalecimento dos benfeitores amigos, aqui nessa casa querida que nós recebemos o acolhimento, recebemos o direcionamento para a nossa encarnação, naqueles momentos de maior provação, de testemunho. A gente tem o Evangelho, a gente tem o Espiritismo, a gente tem essa casa que nos dá, aquela força que nós necessitamos para prosseguir, sempre colocando a gente para pensar, sempre colocando a gente para refletir, analisar as questões que estão fazendo parte da nossa vida nesse momento e, acima de tudo, estimulando em nós a fé, a fé, a esperança, na certeza de que, independente dos problemas, independente das dificuldades, tudo passa, tudo vai passar. Basta que a gente se mantenha ali na perseverança, aprendendo as lições do momento, porque como o Evangelho nos diz, e a doutrina também, que tudo é lição para a gente, tudo é oportuno, desde que a gente saiba aproveitar. Nada é em vão, não existe nada que não tenha como a gente tirar algum proveito. Então, independente se seja uma dificuldade, se seja um bem-estar, se seja um momento bom, um momento ruim, tem uma lição ali por trás daquilo. Então, a gente precisa aprender. E quem trouxe a maior lição para a gente foi Jesus. Ele é a nossa referência. Então, quando a gente se encontra numa situação em que a gente acha que está sozinho, a gente sempre deve se reportar a Jesus, para que a gente encontre aquela força, para que a gente encontre aquela paz, aquela tranquilidade que Ele nos transmite constantemente. E a gente está num capítulo que fala para a gente sobre estranha moral, aquilo que Jesus passou para a gente, transmitiu as suas lições, seus ensinamentos, e que para a gente soou como estranho, algo estranho para a gente. E a gente vai desmistificando isso. O Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, vem desmistificar todas essas falas, essas anotações sobre Jesus, sobre o que Ele ensinou, e que para a gente, às vezes, a gente não entende. Então, esse capítulo é todo dedicado para que a gente consiga entender de uma maneira simples, clara e de fácil acesso para todos nós. Ele está falando para a gente sobre não vim trazer a paz, mas a divisão. A gente está continuando, que semana passada a gente também viu. No item 13, ele diz assim: como Jesus vinha proclamar uma doutrina que derrubaria pela base os abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo fizeram com que ele morresse, por acreditarem que ao matarem um homem, matavam a ideia. Mas ela sobreviveu porque era verdadeira. Olha só que grande ensinamento, só o fato de Jesus ter vivido entre nós e trago essas lições, olha só quanto a gente não pode aprender nessa passagem, nesse momento. Quando nós nos deparamos com algo que vem provocar uma mudança para melhor, a gente se incomoda. Essa é a grande questão. Jesus vem num tempo em que as pessoas, em que os espíritos ali encarnados viviam uma vida totalmente material, uma vida totalmente mundana, usando o nome de Deus para matar, para prejudicar, para punir, para fazer uma série de coisas que, se a gente for analisar hoje, a gente já tem uma noção melhor, a gente já sabe que não é certo, que não é muito bom. Mas naquela época as pessoas estavam mergulhadas nessa vivência. Então Jesus vem exatamente mudar isso. Ele vem cortar o mal pela raiz. Por isso que incomodou tanto a sociedade, a população da época, e fizeram o que fizeram com Jesus. Mas hoje ainda, os ensinamentos de Jesus incomodam a gente. Incomodam muitos de nós. Porque a gente sabe que no fundo, é o caminho certo a ser seguido. No entanto, nós não estamos seguindo. E se nós não estamos seguindo, a gente se incomoda. Porque a gente quer fazer valer a nossa vontade,
a gente quer fazer valer a nossa vida, do jeito que eu vivo, do jeito que eu acredito, do jeito que eu sei. Eu quero fazer valer as minhas ideias. Então, quando vem alguém e me mostra que eu não estou tão certo assim, eu me incomodo. É natural que isso aconteça. Só que entre se incomodar e se revoltar com outra é diferente. Porque quando eu me incomodo, mas aproveito esse incômodo, reflito, medito, aprendo com esse incômodo, eu estou crescendo, eu estou desenvolvendo algo em mim. Agora, quando eu me rebelo, me revolto contra esse incômodo, eu estou lutando contra isso, contra essa nova informação. Então eu tento aniquilar. Não é assim que a gente faz? A gente faz isso. E ele continua: e cresceu porque estava nos desígnios de Deus. Nascida em uma pequena e obscura povoação da Judéia, foi hastear sua bandeira na própria capital do mundo pagão, diante de seus inimigos mais sanguinários, daqueles que tinham o maior interesse em combatê-la, porque ela aniquilava crenças seculares, às quais muitos se apegavam mais por interesse que por convicção. Lutas das mais terríveis ali esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque como verdade superava as ideias que a precederam. Então, olha que interessante que hoje em dia a gente vê a frequência nas religiões, nos templos religiosos, a busca por Deus, mas a gente vê exatamente o que Jesus encontrou lá atrás, muito mais por interesse do que por convicção. A maioria de nós, muitas vezes, buscamos Deus por interesse, e não porque nós acreditamos na sua lei divina, de amor, de bondade, não porque a gente tem essa certeza, mas por interesse. A gente está numa dificuldade, nosso interesse é sair dela, então a gente busca Deus. A gente está passando por um momento difícil, a gente quer melhorar, a gente busca Deus. A gente quer ganhar um benefício, a gente busca Deus. E na época era assim também, só que muito mais intenso na vida material. E aí o Espiritismo vem trazer para a gente o seguinte: olha, é preciso sair dessa vida mecânica de interesse, porque o interesse ele não é exatamente ruim, mas nós precisamos ir mais além, sair desse campo só da troca, em que eu vou trocar, fazer negócio com a divindade. Não é assim que funciona. Mas eu preciso sim desenvolver em mim essa convicção, essa crença, essa fé, essa certeza, essa humildade, e ter a certeza que eu estou amparado por Deus e que sim, eu posso buscar Ele, mas que independente de qualquer coisa, eu vou seguir os seus ensinamentos e a sua lição. Eu vou seguir as orientações dos benfeitores, porque eu tenho a certeza e a convicção de que isso é o melhor para mim. Então eu posso estar com dificuldade, eu posso estar triste, eu posso estar desanimado, eu posso estar revoltado. Eu tenho convicção do que eu tenho que fazer, então eu vou seguir, independente de qualquer coisa. Agora, quando é interesse, eu não ganhei o que eu quero, então eu deixo para lá. Não resolveu o meu problema, então esse Deus não existe. Não recebi uma bênção, algum recurso na minha vida, os benfeitores não estão me auxiliando. Eu estou indo lá, frequentando, estudando, ouvindo palestra, tomando passe, mas não recebi o que eu quero, então não está valendo. Isso é um interesse puro. Agora, quando eu tenho convicção, quando eu tenho fé, quando eu tenho certeza, pode acontecer tudo isso, mas eu vou prosseguir, eu vou continuar na minha vivência, na minha jornada, independente de qualquer coisa. E ele fala outra coisa aqui muito interessante, sobre aquilo que está no desígnio de Deus, não vai deixar de existir jamais. As leis de Deus, em momento algum, vão se desfazer para atender as nossas necessidades, os nossos interesses, de maneira alguma. Deus, ele age conosco de uma maneira que nós necessitamos, e não da maneira que a gente quer. E outra coisa importante, sobre a verdade que prevalece, independente do tempo, independente das pessoas, independente de qualquer coisa.
Às vezes nós vemos pessoas brigando, né, nas religiões, querendo dizer que um está certo, que o outro está errado. Às vezes nós mesmos, no meio espírita, a gente encontra pessoas ligadas a nós, né, amigos, colegas, familiares, que às vezes não entendem o que é o espiritismo, acham que o espiritismo é uma coisa totalmente diferente, repudia e fala mal. E às vezes a gente entra numa briga, num conflito, numa guerra, numa confusão desnecessária. Porque foi o que ele falou aqui, a verdade ela prevalece. E Kardec, bem lá no início, ele fala assim, olha, eu estou em busca da verdade. Se o espiritismo não for uma verdade, se o espiritismo não estiver apoiado nas leis de Deus, ele vai se desfazer naturalmente. Então, ao invés de ir de encontro e brigar com as pessoas, discutir, entrar no conflito, fazer inimigos por causa de uma briga de ideias, eu vou manter a minha convicção e vou manter a certeza de que se aquilo ali é verdade, vai continuar, vai prevalecer. E o Espiritismo está aí até hoje. Está aí até hoje. E cada vez mais as suas ideias sendo divulgadas. As pessoas buscando esse lado espiritual, esse esclarecimento do Evangelho. Isso aí só nos dá a certeza do caminho correto que nós estamos seguindo. Então não temos que ficar nessa briga de religião, nessa confusão, fazendo inimizades, porque a cada um segundo as suas obras. Se o outro tem uma ideia diferente da minha, que eu respeite a ideia dela, deixe ela seguir a ideia dela, e que eu siga a minha, na certeza e na convicção de que eu estou fazendo o melhor. E ele continua, deve-se observar que o cristianismo chegou quando o paganismo estava declinando e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado por simples respeito aos costumes, mas a crença havia desaparecido. Só o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é persistente e nunca cede à evidência. E quanto mais claros e objetivos são os raciocínios que a ele se opõem, demonstrando de forma incisiva o seu erro, mais ele se estimula. Outra coisa interessante é quando a gente quer fazer com que o outro enxergue aquilo que nós estamos enxergando. A gente quer fazer que o outro siga aquilo que a gente está seguindo. Mas às vezes o outro não está interessado nisso. É o que ele falou aqui. Jesus chega numa época que estava no extremo da vida mundana. Era o extremo da vida material. E as pessoas tinham um interesse diferente da dele. Jesus tinha o interesse de mostrar o amor e a verdadeira vida para todos nós, de ensinar para a gente o que nós temos que fazer. Mas as pessoas não estavam preocupadas com isso. As pessoas não queriam seguir nenhuma informação, nada disso. A maioria queria continuar do mesmo jeito. E a gente hoje está com o Espiritismo tendo uma nova oportunidade de conhecer na essência os ensinamentos de Jesus, aprender verdadeiramente o que é a vida, entendendo as lições na sua pureza, e nós às vezes queremos pregar na cabeça do outro, mudar a mente do outro, o comportamento do outro, porque eu já consigo entender um pouquinho que seja. E não é isso que ele fala para a gente fazer. Ele fala para a gente se preocupar na mudança íntima que nós temos que fazer conosco. Se preocupar com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, com o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa vivência. É isso que ele manda a gente fazer. A partir da nossa mudança, as pessoas também vão observando isso e vão querendo e tendo interesse em mudar. É assim que funciona o processo. Porque quando eu quero fazer com que o outro mude, aí eu sou aquela pessoa chata, exigente, rigorosa, que fica cobrando. Aquela coisa, sabe, de ficar em cima do outro, das pessoas, e cobra de um, cobra de outro, e fala mal, e critica, e diz que, olha lá, fulano está lendo aquele livro, fulano viu a palestra, fulano já sabe, mas olha lá o que está fazendo. E qual o problema? Aí a pergunta vem, e você? E você? Porque o que você está ganhando
em ficar analisando o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. O que você está ganhando com isso? Não está ganhando nada. Está ganhando débito espiritual. Porque nós estamos perdendo tempo, estamos às vezes sendo rigorosos, e da mesma forma que a gente agir com o outro, a lei de Deus vai se comportar com a gente também. Se eu sou muito rigoroso, a lei de Deus vai ser rigorosa comigo. É uma lei, é uma coisa natural que acontece. Da forma que eu ajo, as coisas também vão agir comigo, a vida, as pessoas, as situações. Então, ao invés de eu ficar perdendo meu tempo nessa vigília da vida alheia, da vida das pessoas, do comportamento, que eu faça essa vigília comigo, que é o mais importante. E aí eu vou começar a observar como eu ainda sou uma pessoa com dificuldade, como eu ainda sou vicioso, como eu ainda sou uma pessoa maldosa, uma pessoa que gosta de falar mal, uma pessoa desinteressada, uma pessoa orgulhosa. Eu vou começar a observar um monte de coisa. E é nessa observação que às vezes a gente foge completamente. A gente foge e não quer se olhar, aí que a gente olha mais o outro. Porque a gente não consegue encarar os fatos. Mas foi o que o Evangelho disse aqui. Jesus veio mostrar para a gente a realidade. E o Espiritismo agora vem mostrar para a gente também essa realidade, de novo. Aquilo que Jesus já mostrou para a gente lá atrás. Só que agora a gente está um pouquinho mais compreendendo as coisas, então a gente tem condição de entender um pouco melhor. Então o Espiritismo vem trazer isso. E se a gente quer paz, que paz que nós queremos? Qual é essa paz? A paz que o mundo oferece? A paz dos prazeres do mundo, em que a gente mergulha neles e fica saciado, mas quem sacia é o corpo, a gente fica apenas saciado momentaneamente, daqui a pouco a gente está cansado, exausto, frustrado, desanimado, arrependido, com o corpo danificado, com a mente desequilibrada, passando por dificuldades tantas emocionais. Ou a gente quer a paz do Espírito, a paz que Jesus oferece para a gente. Mas para que a gente construa essa paz do Cristo, nós precisamos desconstruir essa antiga ideia do mundo, que impede essa construção espiritual em nós. Então, por isso que ele vem logo cortar o mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz. E ele continua. Ele bem sabe que está errado, mas isso pouco lhe importa, porque a verdadeira fé não existe em sua alma. O que ele mais receia é a luz que abre os olhos dos cegos. O erro lhe é proveitoso, e por isso a ele se apega e o defende. Então, quando a gente fica cobrando de alguém, a pessoa, às vezes, ela sabe que aquilo ali é errado. Ela sabe que é errado, mas ainda é prazeroso para ela aquilo. Ela ainda tem interesse naquilo, é prazeroso. Então, por isso que nós não devemos ficar nessa cobrança, para não perder o nosso tempo, como a gente falou, e a gente procurar fazer essa mudança em nós, porque com certeza, com a nossa mudança, vai cativar aquela pessoa. Não tem jeito. Jesus mexe tanto com a gente porque ele viveu. A vida dele foi o Evangelho vivido. Ele viveu completamente. Então, ele tem autoridade de falar, de mostrar para a gente as lições que nós precisamos. E isso mexe com a gente, porque nós observamos tudo. Então, se a gente observou essa vivência de Jesus, a gente tem esses relatos, a gente fica impressionado. Então, se a gente quer mexer com o outro, mandar uma mensagem para o outro, que a gente mostre para ele na prática, como é que faz. E como é que eu vou mostrar na prática? Eu colocando essa mudança em mim. E ele continua falando, Sócrates também não havia formulado uma doutrina até certo ponto análoga à do Cristo? Porque então ela não prevaleceu naquela época no espírito de um dos povos mais inteligentes da terra? Sócrates foi um dos espíritos que vieram preparar o terreno para o Cristo. Ele encarnou na terra para poder trazer essa preparação
naquilo que estava por vir. Já fazia parte do planejamento espiritual, né, que estava antecedendo a vinda do Cristo. Um povo inteligente da época, né, ele trouxe umas lições, ele trouxe os ensinamentos semelhantes à do Cristo, mas as pessoas também não entenderam. Mas eram inteligentes. E o Espiritismo mostra para a gente, a inteligência não quer dizer nada. Para que a gente entenda a mensagem do Cristo, é preciso um amadurecimento espiritual. A inteligência ajuda, mas ela não é garantia de nada. Tanto é que a gente vê aí pessoas super inteligentes usando, né, dos ensinamentos de Jesus, das lições do Cristo, de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Usa o seu potencial para fazer o mal. Usa aquilo que traz de recurso de uma maneira equivocada. Então a inteligência não é garantia de nada. Mas sim, facilita, ajuda, sim. Mas o que vai fazer com que a gente entenda o Cristo é exatamente esse envolvimento com a sua lição. É se envolver com a mensagem. É isso que faz com que a gente entenda. É que ainda não havia chegado o tempo certo. Sócrates semeou em solo não preparado. O paganismo ainda estava em pleno vigor. Cristo recebeu sua missão providencial na época certa. A totalidade dos homens do seu tempo não estava à altura das ideias cristãs, mas havia uma aptidão mais geral para assimilá-las, porque já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. A vida material deixa um vazio em nós. É isso que ele está falando. Quanto mais nós nos envolvemos com o mundo, nós podemos naquele momento estar, né, se sentindo a melhor pessoa do mundo. Mas com o tempo, o vazio começa a aparecer, porque não sustenta. Nós vamos ficando entediado, nós vamos ficando enjoado, incomodado, angustiado. Um sentimento nos incomoda e a gente se sente incomodado completamente. Não dorme direito, fica ansioso, corre para lá, corre para cá, tenta fazer uma coisa, e aí a gente compra ali, compra aqui, vai para uma festa, vai para outra festa, arruma um namorado, arruma uma namorada, desfaz e volta e vai, e não resolve. Nada resolve, porque a gente está tentando tapar um buraco com uma coisa que não tapa. Então esse incômodo é que faz com que a gente procure o Cristo, que a gente comece a procurar Deus, que a gente comece a procurar o Evangelho. Porque aí quando a gente procura, a gente vai achar. Porque está lá no Evangelho, buscar e achareis. A gente procura, a gente acha, a gente consegue. A gente dá aquela melhorada, a gente fica bem, mas daqui a pouco a gente volta tudo de novo. E ele continua falando. Sócrates e Platão abriram o caminho e prepararam os espíritos. Então Sócrates é a referência de muitos outros, né, gente? Existiam muitos outros espíritos que reencarnaram também na época e que também fizeram esse trabalho de preparação. Mas Sócrates e Platão, como ele fala aqui, são a referência para a gente porque são mais conhecidos, né, na nossa sociedade. Então eles vieram, como tantos outros, preparar o caminho para que o Cristo viesse plantar as sementes. Então nós já hoje temos uma responsabilidade maior, porque se naquela época nós já tínhamos condições de receber a semente do Evangelho, hoje então essa semente já tem que estar crescendo, já tem que estar virando, né, alguma coisa. Já não pode mais ser apenas uma semente, a gente tem que começar a desenvolver isso em nós. Por isso que o Evangelho na doutrina espírita, ele estimula tanto em nós esse olhar para dentro. Por quê? Já está plantado em nós já temos a semente. Nós precisamos agora irrigar, tratar, cuidar, estimular esse desenvolvimento, porque já temos em nós a semente. E nós não precisamos mais nos preocupar, né, com essa coisa externa, porque de externo a gente já procurou muito, já se envolveu demais,
já se machucou, já feriu outras pessoas, e nós agora precisamos fazer essa mudança íntima. E aí o Evangelho traz para a gente outra lição muito boa, como a gente viu lá Jesus, né, falando para a gente que ele nasceu num local simples, tranquilo, mas que foi lá para o meio das pessoas que não gostavam dele. Olha só, Jesus foi lá para o meio daquelas pessoas que não gostavam dele. Ele foi de encontro aos seus inimigos, entre aspas. Ou seja, ele não queria viver em paz ali na dele, né? Ele poderia ficar ali na paz, na cidade dele, na comunidadezinha dele, sem fazer nada, como a gente deseja. Mas não, ele foi para a luta, ele foi para a batalha. A batalha do bem, né? De ensinamento, de vivência, é isso que ele foi fazer. E a gente querendo ficar acomodadinho na nossa casa, na nossa vida, no nosso jeitinho, com as pessoas que a gente ama. Mas se Jesus veio e foi de encontro às pessoas que eram contra ele, quem somos nós para ficar querendo ficar quietinho em casa? Na comodidade do lar, das pessoas que a gente ama, dos amigos. Isso aqui é uma grande lição que ele deixou para a gente. Aquelas pessoas que incomodam a gente, aquelas pessoas que a gente não gosta, que a gente repudia, é essas aí que a gente tem que procurar o ajuste. São essas pessoas que a gente precisa estar mais próximo delas. Porque aquilo que já é bom, já é bom. Aquelas pessoas que nós temos um bom relacionamento, nós já temos um bom relacionamento. O vínculo está feito, é um bom vínculo. Mas agora aquelas que nós não temos um bom vínculo, nós temos que construir um vínculo bom com ela. Jesus não falou para a gente, reconcilia com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Não é essa a lição? Reconciliar com os adversários enquanto está a caminho? Nós estamos a caminho, nós estamos numa encarnação, vivendo em sociedade, onde nós temos várias pessoas junto de nós. Nós temos aquelas pessoas que gostamos e aquelas pessoas que não gostamos. Aquela que a gente se dá bem e aquela que a gente não se dá bem. E o objetivo é qual? É o aprendizado. É o aprendizado. E para ficar uma coisa equilibrada, nós, no momento de maior dificuldade, a gente vai se escorar lá naquelas pessoas que a gente ama, que a gente gosta, refaz a força, refaz as energias e volta para a luta. E volta para a luta. Vamos vibrar com as pessoas que a gente não gosta, vamos orar, vamos procurar fazer a nossa parte, vamos procurar entender essas pessoas, vamos procurar fazer alguma coisa. Porque o objetivo da nossa encarnação é exatamente aquelas pessoas que às vezes a gente tem mágoa, às vezes que a gente tem raiva, que aconteceu alguma dificuldade em algum dia, em algum tempo da nossa vida, da nossa atual existência, vamos procurar fazer alguma coisa para resolver essa questão. Porque quanto mais a gente se livrar dessas algemas, dessa prisão, né, da raiva, do ódio, melhor para a gente no futuro. Melhor para a gente no retorno ao plano espiritual, porque a gente vai voltar mais leve, mais tranquilo, com a consciência mais tranquila, mais relaxada. A gente vai voltar mais feliz, porque a gente vai ter a certeza que a gente fez o nosso melhor, que a gente fez o nosso papel. Agora, se a gente se entrega completamente, né, a esses sentimentos de raiva, de ódio, a esses desejos ainda inferiores, aí a gente volta mais comprometido, a gente volta chateado, triste, passando por dificuldade, arrependido, é aquela coisa toda de novo, né, que a gente já passou e todo mundo conhece. Mas outra oportunidade vamos ter, mas até que chega outra oportunidade, a gente sofre. E o sofrimento é intenso. Então que a gente possa buscar a paz do Cristo e não a paz do mundo. Porque a paz do mundo é uma coisa que não é real. E a paz do Cristo é real. Essa nós vamos levar conosco pela eternidade. Essa aí não vamos perder, não vai se desfazer em momento algum. E vai fazer com que a gente realmente seja uma pessoa feliz de verdade. E não uma pessoa apenas alegre, aquela alegria que daqui a pouco passa. Não, uma pessoa feliz. Então que a gente possa estar sempre em contato com o Evangelho, estar sempre em contato com Cristo, na certeza de que esse é o caminho que a gente deve seguir. E se a gente porventura caia, se a gente porventura desanime, a gente desiste em algum dado momento, que a gente lembre do Evangelho, a gente procure levantar e refazer o caminho. Porque também não adianta a gente ficar se lamuriando,
pela queda que aconteceu. É preciso que a gente levante e vamos embora. É assim que funciona. O processo é esse, mas que a gente precisa fazer, o nosso papel a gente precisa. Não tem outro caminho. Então, que Deus nos abençoe, que a gente tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana e que assim seja.